Amém, queridos. Aleluia. Obrigado, louvor. Aleluia. Laurinha, você pode ficar um pouquinho comigo aí? Amém. Aleluia. Quantos estão preparados? Amém. Quero dar boas-vindas a você também que está nos assistindo através do canal do YouTube. Para nós é uma honra recebê-lo conosco. Amém. Aleluia. O tema que foi me passado, irmãos, aí eu quero dar continuidade, a esse tema, o Espírito Santo e a comunhão da igreja. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque tem pelo menos 5 pessoas que ficam animadas com isso. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, que nós não fomos chamados para brincar de igreja. Nós não fomos chamados para brincar de igreja. Nós não fomos chamados para brincar de ser crente. Nós não estamos em uma empresa onde nós cumprimos protocolo, mas estamos em um lugar, irmãos, onde tudo pode acontecer. E a minha oração é que nenhuma ave de rapina venha roubar essa palavra de você nessa noite. Que todo sono, todo cansaço, toda distração caia por terra em nome de Jesus. Costumamos dizer que a distração é inimiga da unção. E se você ficar distraído, você pode perder a instrução que pode mudar a sua vida. E o tema dessa noite, como eu disse, o Espírito Santo e a comunhão da igreja. O Espírito Santo está tão pronto para se manifestar, irmãos, e ele se manifesta onde ele é desejado. Quando ele encontra um coração desejoso, meu irmão, ele vai pegar junto contigo. Ele pega junto comigo e contigo. E tem uma coisa, irmãos, que eu queria te falar nessa noite, que a parceria com Deus vai te colocar como operador de milagres. A parceria com Deus, irmãos, vai nos colocar como operador de milagres. Irmão, se eu entender isso perfeitamente, meu irmão, essa parceria com Deus, meu irmão, ninguém vai nos segurar, irmãos. Sabe, meus irmãos, nós não fomos criados para ser igreja, ser apenas uma reunião de pessoas. Sabe, irmãos, quando a gente olha lá desde a fundação do mundo, o homem sempre desejou conhecer a Deus, o homem sempre desejou conhecer a Deus, se relacionar com Deus. E foram criando-se várias religiões. Mas a Bíblia diz que, havendo a plenitude dos tempos, Jesus veio no tempo oportuno para manifestar a glória dele, para redimir o povo, para salvar o povo. Irmãos, e não somente isso, irmãos, ele andou sobre essa terra, irmãos, e pegou 12 homens improváveis e tornou 12 homens poderosos na terra para realizar os feitos deles. Sabe, meus irmãos, como Laura disse, Laura citou muito bem o que o pastor Alex disse ao culto passado, domingo passado, não é? Ele disse sim que a igreja, ela tem um papel fundamental como aquela parte de uma barreira, de reter, irmãos. O mundo ainda não se corrompeu por causa, irmãos, da igreja. E sabe, irmãos, que eu e você temos uma responsabilidade, irmãos. Temos uma responsabilidade tão poderosa a realizar nessa terra. E o Espírito Santo e a comunhão da igreja, irmãos, é uma dupla explosiva. Ah, não, você não entendeu, meu irmão. Você não entendeu. É a mesma coisa, irmãos, você ter uma Ferrari na sua casa e você ficar com vergonha de sair, com medo do ladrão roubar. Ei, meu irmão, dentro de você é um poder sobrenatural, tão pronto para se manifestar. Aleluia. É como se o Espírito Santo dissesse a você: ei, fique pronto para essa semana, porque eu vou realizar muitas coisas através de você. Fique pronto, porque eu vou realizar sinais, prodígios e maravilhas através de você. Fique com a comunhão comigo, se relacione comigo, me deseje. Sabe, meus irmãos, eu estou vindo, irmãos, de uma semana tão poderosa. São 8 dias, sabe, 8 dias orando em línguas, irmãos. E sabe que o Espírito Santo tem falado coisas poderosas ao meu coração, sobre aquilo que Ele vai fazer por esses últimos dias, na minha vida, na vida da igreja. Ele só precisa de encontrar um coração tão poderoso, irmãos. Sabe, irmãos, que nós devemos entender que existem valores que vão reger uma instituição, existem valores que vão reger a vida de um povo. E se você não lembrar, o Ministério Verbo da Vida, ele tem alguns valores, ou 10 valores, que você precisa lembrar. E eu quero lembrar a você de forma rápida
Os 10 valores do Ministério Verbo da Vida, o que nós realmente acreditamos e podemos viver como filhos de Deus, como crente, não basta apenas você ter o rema, não basta apenas você ter escola de ministro, não basta apenas você entender que você é justiça de Deus, mas se você não viver à altura daquilo que você já aprendeu, meu irmão, deixa eu te fazer uma coisa, você está perdendo tempo, você está repetindo de ano, e o propósito de Deus não é que você repita de ano. Você já imaginou um senhor de 60 anos dentro de uma escola, e ele está por 55 anos na mesma série, e você fala, é estranho um senhor de 60 anos estar numa sala de aula por 55 vezes, porque ela repetiu. E o desejo de Deus não quer que você repita os mesmos erros, mas o desejo de Deus, Ele quer que você cresça. A Bíblia diz que nós devemos crescer naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. E um dos valores, irmãos, eu quero começar como vida de fé. Ei, irmãos, você não é uma pessoa comum. Você foi uma pessoa comum até o dia que você aceitou Jesus. Mas o dia que você aceitou Jesus, você deixou de ser comum e se tornou incomum. Você se tornou uma pessoa sobrenatural. Você se tornou uma pessoa tão abençoada, tão assim, tão propriamente disponível para manifestar o poder de Deus. O segundo valor era a unidade e amor. Ei, meu irmão, essa era uma visão, irmãos, que o apóstolo Bud sempre falava de 1 Coríntios 1:10. Eu quero que vocês falem todos a mesma coisa e que não haja divisões no vosso meio. Sabia que, irmãos, que divisão é uma das ferramentas que Satanás tem colocado no meio da igreja, no meio do povo de Deus, impedindo que o povo de Deus recebam as promessas? E não fomos criados para andar dividido. Me faz lembrar quando eu estava na primeira série, quando nós fomos aprender os princípios da matemática, e nós pegamos aquele quadradinho, né, de madeirinha, e aprendemos sobre a respeito de unidade. Depois nós aprendemos sobre dezena, centenas e milhares. Sabe, meus irmãos, o propósito de Deus não é que nós sejamos como centenas de milhares, mas o propósito de Deus é que nós sejamos um como Jesus foi com o Pai. Tenhamos o mesmo propósito. Terceiro valor, integridade. Sermos íntegros, irmãos. Não negociar os valores que Cristo conquistou por direito, te colocou como direito. Um outro valor, irmãos, do nosso ministério é alegria e paz. Obrigado pela tua alegria contagiante. Obrigado pela tua alegria contagiante. Mas isso não me empolgou. Se não me empolgou, não vai empolgar nem você. Então ele diz, irmão, sobre alegria e paz. Ei, meu irmão, essa é uma noite de você não andar inquieto. Eu declaro sobre a sua vida. Se você está com ansiedade, se você está preocupado com o dia de amanhã, ei, deixa eu te falar, Deus já veio de lá e já disse, está tudo bem. Ei, irmãos, que tal nós se alegrarmos, irmãos? Que tal nós nos alegrarmos com aquilo que o Espírito Santo está pronto para fazer? Que tal nós nos alegrarmos, irmãos, com aquilo que Deus está pronto para realizar? Ei, irmãos, tem boas notícias te esperando, meu irmão. Tem boas notícias prontas para chegar sobre a sua vida. E um dos detalhes, irmãos, que eu quero parar é sobre o quê? O quinto valor, que é a firmeza doutrinária. Sabe, meus irmãos, nós ouvimos verdade, mas se nós não encararmos essas verdades como algo tão firme, nós podemos vacilar. Nós podemos vacilar, e o propósito de Deus não quer que nós vacilemos, mas Ele quer que nós pegamos com seriedade aquilo que temos aprendido. Por que nós não levamos a sério aquilo que temos aprendido? O sexto valor é o fervor de espírito. Fervor de espírito. Você não precisa se empolgar quando um ministro libera uma frase de efeito, ou quando tem um versículo que te empolga. Mas você precisa ser fervoroso, meus irmãos. Porque onde a chapa está quente, mosca não senta. Onde a chapa está quente, a mosca não senta. Que tal você começar a partir de hoje, ser fervoroso no Espírito? Ser fervoroso no Espírito, meu irmão, é que quando a incredulidade começar a bater sobre a sua vida, e você sabe o quê? Você não sabe como sobressair sobre essa situação, mas você tem uma ferramenta poderosa, a oração em línguas. A oração em línguas, quando você começa a orar em línguas, meus irmãos, o diabo fica furioso, porque ele não sabe o que você está orando. Mas a Bíblia diz que quem ora em línguas, como diz lá em Judas 1:20, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Não sei como fazer, mas uma coisa eu sei, que quando eu oro em línguas, coisas estão sendo construídas no meu relacionamento com o Espírito.
Fervor de espírito, irmãos, algo tem que arder com você. Lembra-se do primeiro dia que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você era pau para toda a obra. Mas vai passando-se o tempo, a gente vai ficando velho de igreja. E esquecemos, deixamos de vibrar. Deixamos de vibrar. Deixamos de vibrar com a palavra que um dia mudou a nossa vida. E não somente mudou a nossa vida, mas ela continua mudando. Porque nós não somos perfeitos, mas estamos correndo para a perfeição. Amém, irmãos? E o sétimo valor, ele diz que é um coração para servir. Ei, meu irmão, se você quer servir a Deus, você precisa aprender a servir pessoas. Porque não tem como servir a Deus se não servir a pessoas. Sabe que toda instituição, meu irmão, toda instituição, quando você vai fazer uma ligação para uma instituição, você chega lá, vai ao banco, e ele te atende muito bem, não é assim? E ele fala, o que eu posso fazer por você hoje? Sabe, meus irmãos, que o Espírito Santo espera ouvir isso da sua boca? Falar, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Andamos tão ocupados, preocupados com o dia de amanhã, porque eu preciso produzir resultados para a minha empresa, eu preciso produzir resultados, porque se eu não produzir os resultados, eu não terei o meu salário no final do mês. Mas irmãos, que tal nós produzirmos resultados à pessoa do Espírito Santo? Que tal nós produzirmos resultados ao reino de Deus? Sabe por quê, irmãos? Eu vou dizer uma coisa para você, Deus não é caloteiro, Deus é um bom pagador. E Ele, como um bom pagador, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, tem coisa boa chegando. Tem coisa boa chegando. O oitavo valor do nosso ministério é edificar pessoas. Você está sentado do lado de uma pessoa que precisa de você. Você está do lado de uma pessoa que precisa de você. E você pode olhar para ela se você quiser. Não faça isso porque eu estou pedindo, mas faça isso se você quiser. Diga a ela, fala assim, o que eu posso fazer por você hoje à noite? Sabe, irmãos, que às vezes nós temos às vezes a gente até brinca, né? Fala assim, que tal você pegar e você tirar uma nota de R$50, ou de 20, de 10, sei lá, de R$100, fala assim, eu vou te dar uma oferta. Que tal você olhar para ela e falar assim, ó, me passa teu Pix agora, que eu vou fazer raiva para o diabo. Ah, mas vai faltar. O relatório do diabo não é o verdadeiro, o de Deus é maior. Quem planta? O nono valor é excelência, sermos excelentes naquilo que fazemos. Irmãos, como seremos excelentes, meus irmãos, se nós não nos empolgarmos com aquilo que estamos ouvindo? E o décimo valor é vida abundante. Isso foi apenas a introdução daquilo que vamos falar nessa noite. Vida abundante. Você só pode dar aquilo que você tem. E você só pode dar aquilo que você tem se realmente você souber que você tem. E se você não se descobre isso no relacionamento com o Espírito, você nunca vai poder dar. Você precisa descobrir o que você de fato tem. E eu quero começar com o primeiro versículo. Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Atos 2, 42. Tem 4 pontos que nós podemos aqui, irmãos, mergulhar na palavra. Atos, olha, glória a Deus, chegou um pix aqui para mim, ó. Não sei quem fez, mas Deus abençoe, viu? Chegou. Ô, glória. Acabou de chegar. Vai chegando mais, vai chegando mais. Amém? Você era assim até aceitar Jesus. Mas depois que você aceitou Jesus, você é fervoroso. Você precisa descobrir isso. Você é fervoroso. Olhando para a vida de vocês, meus irmãos, eu fico vendo alguns rostos aqui. Alguns ficam pensando, será que eu sou mesmo?
Tem alguns que não falam nem amém, nem glória a Deus. Amém, aleluia, glória a Deus. Para alguns pregadores isso empolga. Mas, irmãos, quando você concorda com aquilo que está sendo ministrado, meu irmão, isso acaba se tornando salvação para a sua vida. Se torna salvação para a sua vida, porque a comunhão, irmãos, se você não tem a comunhão com o Espírito Santo aqui na terra, meu irmão, o que você vai fazer lá no céu? Se você não quer ter comunhão com o Espírito Santo, o que você vai fazer no céu? Ou você se esqueceu que o céu é de verdade? Ou você se esqueceu que o céu, irmãos, é um lugar para aqueles que tiveram comunhão aqui na terra? O próprio Jesus, ele disse, e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa comunhão, esse relacionamento. Um outro detalhe, meus irmãos, um outro detalhe desse versículo 42, é que a igreja de Atos, ela tinha um momento de comunhão. Nós andamos tão preocupados, irmãos, com o dia de amanhã, chamado segunda-feira, que ficamos preocupados, sabe o quê? Eu preciso dormir cedo, porque amanhã eu vou levantar cedo. E esquecemos, irmãos, de um detalhe, que nós poderíamos fazer isso, não todos os dias, mas poderíamos começar a fazer isso, pelo menos uma vez por semana. Convidar alguém para comer uma pizza, convidar alguém para tirar um tempo de comunhão. Oh, vamos lá na minha casa, eu vou comprar uma pizza, eu quero honrar a sua vida, você vai tomar uma refeição comigo. A igreja de Atos, irmãos, ela era acrescentada, porque havia o que? A comunhão. Não só comunhão, irmãos, a desfrutar de uma comunhão dentro de igreja, mas uma comunhão também fora da igreja. O partir do pão era poderoso. Quem já foi na Bahia, irmãos, sabe o que é o partir do pão. O que me admira lá nos nossos irmãos baianos é que quando eles fazem comida num PH, numa reunião ou após um culto, eles fazem tanta comida que aí você começa a comer e você fala assim, não, tá bom aqui. Aí você seja até educado, né? E eles têm um costume lá que se você comer pouco, você está fazendo desfeito. E aí tem alguns irmãos que chegam e pegam a concha e enchem teu prato de novo. Porque ele fala assim, come, se alimenta, porque isso é prazeroso, isso chama-se desfrutar. Desfrutar de um relacionamento. Eu não sei se eles colocam mais comida para você demorar para comer, para você ficar mais tempo e conversar com eles. Eu acredito que seja. Mas a comida é boa demais. Mas eu fico pensando, meus irmãos, por que perdemos? Qual é a desculpa que nós podemos dar para esses últimos dias? Levantamos cedo, temos uma semana inteira para trabalhar. Quantas vezes a nossa carne diz para você, ei, você está cansado, você trabalhou a semana toda. Tem alguns irmãos que me viram até com cara de derrota esses dias, né? Pastor, você está cansado, está acontecendo. Olha, viajei para não sei lugar. Ontem mesmo, irmãos, eu viajei quase 600 quilômetros em 6 horas. E à noite eu estava aqui. Eu poderia ter falado, Elias, Silene, me libera aí, por favor. Me ajuda aí. Mas eu sempre falei assim, não, eu vou me esforçar. Quem manda em mim é o Espírito. O verdadeiro Roberto é o Espírito e não a carne. É estar sempre com o tanque cheio. Estar sempre com o tanque cheio. Irmãos, comunhão com o Espírito, meus irmãos, é comparado a você ter um carro e você não andar na reserva. Porque eu digo que se você estiver na reserva, eu digo que você precisar de fazer uma viagem de emergência, você pode ficar no meio da rua. Andar na reserva é pedir a Deus, Senhor, me livra dessa, que na próxima eu me livro sozinho. E Deus não quer isso para você. Quando a Bíblia diz em Efésios 5,18, Ele diz para você não se embriagar com vinho, mas encher do Espírito. Não é o Espírito Santo que vai te encher, mas é você que se enche. É você que se enche.
com a meditação da palavra, com a oração em línguas, com a adoração. Alguns podem se perguntar, pastor, hoje você está um pouco diferente. Sou mesmo, irmãos. Eu só estou obedecendo instruções que o Espírito está falando comigo. A minha carne ficou até inquieta, antes de ministrar sobre isso aqui, de falar uns calabachérias e pipocar essa igreja. Mas melhor é obedecer do que sacrificar. Eu estou sendo obediente a uma instrução. E nesse partir do pão, irmãos, é tão poderoso, irmãos, que nós nos perdemos ao longo da nossa caminhada cristã. Se perdemos ao ponto, sabe o quê? De se tornarmos competidores. Porque o mundo nos ensina isso. Se você não for o melhor, se você não for o melhor, se você não for o melhor. Ei, meu irmão, você já é o melhor. Só você que não sabe disso. Jesus se fez maldito para te tornar bendito. Ele se fez pobre para te tornar rico. Ele foi nu para te dar vestes de louvor. Ele foi calado para uma cruz para te dar uma voz. E sabe, irmãos, que tanto nesse versículo 42, ele também fala a respeito sobre o quê? Sobre a responsabilidade de uma vida de oração. A igreja de Atos, ela se relacionava também nas orações. Ele se relacionava com tamanha oração. E um dos grandes perigos, e um dos grandes problemas que a igreja sofre hoje, chama-se oração. A oração é o meio pelo qual Deus faz você acessar salas. A oração, vou dizer de novo, a oração é o meio pelo qual Deus te dá chaves para acessar salas. Eis que eu vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Quando Pedro revelou quem Jesus era, Jesus perguntou aos discípulos: quem o povo diz que eu sou? Aí alguns discípulos falaram assim: um João Batista, outro Elias, ou outros alguns profetas. E Jesus chama a responsabilidade para aqueles que estavam caminhando com ele. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, cheio do Espírito, fala assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus fala: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está em secreto. Também te digo que tu és Pedro, fragmento de uma rocha. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre você eu vou edificar a minha igreja. Sabe, irmãos, igreja, irmãos, é muito mais do que quatro paredes. Igreja é você. E você tem o poder de edificar pessoas. Você tem a habilidade de salvar pessoas. Você tem o poder, a responsabilidade de alcançar o coração de alguém. Mas não sozinho, mas sim com a presença do Espírito. Amém? E sobre receber essas chaves dos céus, irmãos, é o que? Um sinal de autoridade para você acessar portas. Para os irmãos que têm a chave dessa igreja, uma chave tetra acessa várias portas dessa igreja. Várias fechaduras. Irmãos, que tal nós começarmos a acessar salas que o Espírito Santo quer que nós acessamos? Porque uma porta, ela tem o compromisso, ou tem a responsabilidade de separar ambientes. A função de uma porta é separar os ambientes. E na comunhão com o Espírito Santo, nós vamos acessar lugares que Ele quer fazer, que Ele quer realizar. Porque quando nós entendemos a responsabilidade de uma vida de oração, irmãos, não somente nas nossas casas, mas também orarmos como igreja. Irmãos, os cultos aos domingos serão cultos onde muitos visitantes estarão no nosso meio, porque eles vão ouvir o que está acontecendo lá em Vila Ré. Lembra a igreja de Atos? Eles estavam 120 unidos no mesmo lugar. Veio um vento impetuoso e de repente fogo sobre eles, e eles começaram a falar em línguas.
Só que esse mover, irmãos, não ficou em 120 pessoas. Esse mover atraiu 3.000 pessoas. Ei, meu irmão, se prepare para uma profecia como essa. Ei, meu irmão, nós não vamos ficar com 120, 130, 400 pessoas, 500 pessoas. Ei, meu irmão, há 3.000 pessoas a serem alcançadas em Vila Ré. Há 3.000 pessoas aguardando, irmãos, a manifestação daqueles que estão prontos. Diga ao teu irmão, fique pronto, meu irmão. Desse jeito não, meu irmão. Se você não está crendo nisso, meu irmão, por favor, ajuda a crer para o outro. Fala assim, fique pronto. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, quando nas terças-feiras nós, sabe, irmãos, mudamos a nossa mentalidade, irmãos, que o melhor dia de congregar é domingo. Quebrarmos esse padrão, irmãos, que o melhor dia de congregar é domingo, onde é o domingo que as igrejas estão cheias, e nós começamos a encher a igreja às terças-feiras no culto de oração. Ei, meu irmão, domingo vai ser sinais, prodígios e maravilhas. Ei, irmãos, essa é uma promessa para aqueles que creem. É uma promessa para aqueles que creem. Quem está crendo? Oh, aleluia. Aleluia. Certa vez um ministro do evangelho, ele fez uma oração, ele diz assim: Senhor, eu não sei o que você vai fazer no dia de hoje, mas por favor não me deixe de fora. Não me deixe de fora, não me deixe de fora. Não me deixe de fora, não me deixe, não me deixe. Por favor, não me deixe. Não me deixe de fora. Você precisa desejar isso, irmãos. Não me deixe de fora. Não me deixe de fora. Sabe, meus irmãos, eu disse para os ministros de cura, lá em Atos 19:11, Atos 19:11, uma igreja consciente da verdade, do seu real propósito, vai fluir nos dons do Espírito. Uma igreja consciente, ela vai fluir na manifestação do Espírito. E onde está o nome Paulo ali, coloca o seu nome. Leia lá comigo. E Deus, pelas mãos de Roberto, há um ambiente de milagre pronto para se manifestar, meu irmão. Há um ambiente de milagres, de respostas pronto para se manifestar. Ei, meu irmão, você precisa crer nisso. E só recebe, sabe como? Senhor, eu agarro pela fé. Eu disse, irmãos, no centro de cura, nós não estamos no programa do Silvio Santos, quando ele pega assim e fala: quem quer dinheiro? E vai tirar um aviãozinho e ele fala assim, aí aquele monte de mulher, desse lado, ele vem do outro, aí aquele monte de mulher, irmãos, o que Deus tem para você é tão poderoso e sobrenatural. Quando eu olho para esse texto, irmãos, de Atos 19:11, e Deus pelas mãos de Roberto, e Deus pela mão do Will, e Deus pela mão do Duda, e Deus pelo seu nome, e Deus pelo seu nome, e Deus pelo seu nome, fazia milagres. Mas não era qualquer milagre. Não era qualquer milagre. Era milagres extraordinários. Há uma ordem a ser liberada, e também há uma ordem a ser ultrapassada. O que Deus quer fazer através de mim e de você são milagres extraordinários. São milagres extraordinários. E Deus pelas mãos de Paulo, você pode falar isso ao teu nome, e Deus pelas mãos de Roberto fazia milagres extraordinários. Aleluia! Aleluia! Em Atos 2:43 ele diz: em cada alma havia temor. Ei, meu irmão, não perca o temor. Não perca o seu temor, o temor a Deus. Temor a Deus, diz Provérbios, que é o princípio da sabedoria. Você é um homem e uma mulher sábia.
Vocês são sábios. Não perca o temor a Deus. Não trate comum aquilo que é sobrenatural. Não trate comum. Porque milagre, irmãos, é o café da manhã de Deus. Milagres é o café da manhã de Deus. O que Deus vai fazer através de você amanhã, meu irmão? O que Deus pode fazer através de você amanhã? Ele diz: em cada um havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Sabe, irmãos, a Bíblia diz em Hebreus 10:35, ele diz para nós o quê? Não abandonar. Não abandonar. Hebreus 10:35, ele diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Um crente confia. Você foi chamado para confiar, mesmo que os resultados estejam negativos, mesmo que os números dizem você não vai conseguir, mesmo que situações se levantam e falando assim: é agora que você vai cair, é agora que você vai falhar. Irmãos, a Bíblia diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Por que o escritor de Hebreus diz para a gente não abandonar a confiança? Porque é possível um povo abandonar a confiança e cumprir apenas um requisito de ser apenas um crente que vai aos cultos. Mas é possível crentes abandonar a confiança. Pastor Paulo disse na quinta-feira aqui para a gente, ele disse assim: irmãos, entenda uma coisa, não trate o Espírito Santo como se ele não estivesse ao seu lado. Não trate o Espírito Santo como se ele não estivesse ao seu lado. Trate ele como uma verdade. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem um resultado. Ela tem o quê? Tem o quê, irmãos? Misericórdia. Misericórdia. Gosto de contar aquela história que eu sempre digo no centro de cura. Se eu pegasse você e levasse ao banco agora, colocasse no meu carro e levasse ao banco para tirar um extrato bancário, e de repente, quando você vai ao banco, você lá encontra, você sabe quanto você tem na sua conta hoje? Devo ter uns valores, lá pouco valor na minha conta, ou um pouco mais. Mas de repente tem lá 300 milhões na sua conta bancária. Como é que você ficaria? Como sapo na chuva, né? Não é assim que você ficaria? Já viu sapo na chuva? Feio. E quando o pingo bate no olho, o sapo faz só assim, né? 300 milhões na sua conta bancária. Como é que você ficaria? Meu Deus. Primeira coisa, vou tirar meu dízimo. 300 milhões, hein? 30 milhões de reais, hein? Eita, eu vou comprar aquele que lá onde está a igreja, lá aquele estacionamento, aquele prédio da frente, aquela escola, sabe? Eu vou comprar o posto de gasolina para meus irmãos abastecerem. Vai ter, irmãos, é muito dinheiro, irmãos. Vou ajudar os irmãos que não têm casa, vou comprar casa para os irmãos. E você começa a criar muitos planos, e você fica animado, você cria planos e é um sentimento de alegria, mas você não viu dinheiro, você não contou dinheiro, você não cheirou dinheiro, você só ficou feliz e alegre e animado, né? Porque aqui tem um povo animado. Aqui tem um povo animado. Você não contou dinheiro, você não cheirou dinheiro, mas você confiou num pedacinho de papel, de um extrato bancário, dizendo: isso é seu. O Espírito Santo está insistindo com você, irmãos, de verdades que já era para você estar muito longe, você ainda está querendo retroceder. Você fica usando a sua dúvida como a sua cama de descanso. Eu tenho uma nota no Espírito, irmãos, a dizer isso para você: se levante da cama da dúvida e vai para o caminho, corra a carreira que está proposta a você. Quem mandou você parar? Quem mandou você retroceder? Quem foi que mandou você parar, meu irmão?
ninguém te segura, meu irmão. Se levante em convicções, se levante. Ensino e comunhão são pontos poderosos para o nosso crescimento. Há ambientes de milagres e moveres do Espírito Santo que vão acontecer quando nós entramos na área do amor. Jesus, ele disse, irmãos, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Sabe, irmãos, que falta de perdão está impedindo de você entrar no teu chamado. A falta de perdão, irmãos, nos impede de desfrutar o melhor de Deus. Ei, meu irmão, chegou o tempo, irmãos, de nós cantarmos como aquele louvor. Eu não tenho tempo para perder com ressentimento. Ei, meu irmão, orgulho é igual barba. Quanto mais você corta, mais cresce. Quanto mais você faz, mais cresce. E se tem uma coisa que muitas vezes, irmãos, nos impede de crescer, chama-se orgulho. O orgulho fez um ser angelical cair. Não tem esse sentimento, irmãos, por favor, não tem esse sentimento luciferiano. Mata isso hoje. Quem vive de razão morre de saudade. Pega a tua razão, perdoa, ame. Quando Jesus disse, um novo mandamento vos dou, é porque, irmãos, porque te estava faltando. Que vos ameis uns aos outros. Sabe que, irmãos, que o sucesso de uma igreja, de um povo, está baseado na nossa perseverança em cumprir o nosso papel. Só que também o maior fracasso de uma igreja é estar fazendo aquilo que ela não foi chamada para fazer. Se eu falar, irmãos, que Deus está liberando chave de carro, você vai ficar, de repente você poderia ficar aqui animado, fazendo festa, celebrando. Se eu falar que a escritura de sua casa vai sair, se eu falar, irmãos, que o seu carro vai chegar, se eu falar que o teu filho vai nascer, se eu falar que o teu filho, pessoas que têm dificuldades de engravidar, eu dizer assim, a tua madre está sendo aberta hoje, você faz a festa. Se eu disser para você, irmãos, que aquela dívida que você tem, irmãos, será paga, você poderia ficar animado. Mas, irmãos, entre nesse propósito. Você é a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. 2 Coríntios 3:8. 2 Coríntios 3:8. Olha o que ele diz. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Você está no ministério, irmãos. Você está plantado numa igreja. E nessa igreja, ela entende que você foi plantado no ministério do Espírito. Você foi plantado no ministério do Espírito. Glória maior te espera. Glória maior, irmãos, só irá se manifestar se você se submeter a ela, a instrução do Espírito. Há um crescimento para nós, irmãos. Há um crescimento glorioso. Você consegue se ver nesse crescimento? Você consegue se ver nesse crescimento? Agora eu vou perguntar de verdade. Você consegue se ver nesse crescimento? Como é que você se vê daqui 2 anos? Pedindo para você correr, irmãos. Eu não estou pedindo para você fazer festa. Mas o teu comportamento diz muito mais, te diz muito mais como você está crendo. O teu comportamento diz muito mais o que você está crendo. Como você se veja daqui 2 anos? Como você se vê essa igreja daqui 2 anos? São perguntas, irmãos, que nós temos que responder para nós. Eu me vejo daqui 2 anos
com um filho, gerado do ventre da Natália, e 2 adotados. Eu já me vejo assim. Já me vejo numa casa maior, já me vejo pregando mais, já me vejo ensinando mais, já me vejo toda semana na igreja ensinando sobre cura. Mas pastor, você precisa ter um tempo para descansar, meu irmão. Há um descanso preparado para aqueles que confiam em Deus. Não sei como vai ser, mas vai ser. Vai ser. Vai ser. Vai ser. Qual é o nível do nosso conhecimento com o Espírito Santo? O Espírito Santo está pronto para operar. Ele está tão pronto. Desde 2016, quando nós fizemos o primeiro treinamento do Centro de Cura, as nossas edições, a média era de 5, 6 participantes. Quando nós retomamos 2024, foram 11 participantes, sendo que 10 concluíram. Só que já tinha 4 na fila de espera. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Tem pessoas que estão precisando de cura. Tem pessoas que estão precisando de milagres. Tem pessoas que estão precisando do refrigério da graça do Senhor. Mas para isso, irmãos, Deus conta com homens e mulheres cheios da palavra e ousados no Espírito. Ousados no Espírito. Para finalizar, irmãos, eu quero ler um versículo com você. Aleluia. Aleluia. 2 Coríntios 13, 13. 2 Coríntios 13, 13. Ele diz assim: a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Quem já veio de outros ministérios, participou de outras igrejas, se usa-se muito, na onde? No encerramento de um culto, não é verdade? Diz assim: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, e todos digam, e vão todos para casa comer a pizza. Mas irmãos, deixa eu dizer uma coisa, são 3 coisas que nós devemos entender. A graça do Senhor Jesus. Você sabia que todas as manhãs tem uma graça fresca te esperando? Graça é um favor, irmãos. Um favor disponível. Não para te abater, mas para te elevar. A graça do Senhor Jesus. Aí ele diz: o amor de Deus. Passei por irmão, o irmão não me cumprimentou. O amor de Deus está comigo. Me chamaram de feio. Acordei. Ai, os meus cílios, né? As irmãs aí, né? Vou aumentar meus cílios para elevar minha autoestima. Com todo respeito, irmãos. Ai, meu isso, meu aquilo, meu aquilo. Irmãos, o amor de Deus é suficiente para você. É suficiente. Nunca se esqueça do amor de Deus, não. Porque o amor de Deus atrai pessoas. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus. E ele diz: e a comunhão do Espírito Santo. Há uma comunhão, irmãos. Não comece a sua semana sem essa comunhão. Começar a semana sem a comunhão do Espírito Santo é fazer as mesmas coisas que você fez até a semana passada. Comece uma semana diferente. Vamos começar nossa semana diferente. Vamos começar, irmãos. Eu ainda vou ouvir no domingo você me procurar e falar: pastor, eu decidi aumentar meu nível de comunhão com o Espírito Santo. E simplesmente eu tive uma nota no meu espírito a tocar em uma pessoa no ônibus.
E ela falou assim: eu não sei o que tinha na sua mão, tua mão estava pegando fogo. Mas uma coisa eu sei, estava doendo aqui e eu fui curado. De você entrar no metrô, você entrar no ônibus, e você sentar do lado de uma pessoa e a pessoa do nada, ela começar a chorar. E o Espírito Santo convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Só porque você estava perto dela. Porque você não carrega qualquer coisa, você carrega o Espírito Santo. E quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Como serão os nossos próximos cultos, irmãos? Como serão os nossos próximos cultos? Como será? Feche seus olhos. Incline sua cabeça. Se você tiver que pedir perdão, peça. Se você tiver que falar: Espírito Santo, me ajuda. Me faça ver como você vê. Me faça falar como você quer falar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ensina, Pai. Obrigado porque o Teu Espírito Santo, Pai, nos leva em ajustes, nos leva a um tempo de comunhão, nos leva, Senhor, a refletir áreas que nós precisamos ser mudados. Pai, nessa noite eu quero te agradecer pelas instruções, porque entendemos que somos os teus filhos, e como filhos, o Senhor nos corrige nessa noite. Como filhos, o Senhor nos instrui o caminho que devemos andar. Como teus filhos, nós queremos ser obedientes. Obediente à tua voz. Obediente, Senhor Deus, àquilo que o Senhor quer realizar. Sabemos que sinais, prodígios e maravilhas estão tão prontos para se manifestar. Perdoa a tua igreja, Pai, por negligenciar essa perseverança no ensino, a perseverança na comunhão, a perseverança no partir do pão, a perseverança nas orações. Perdoa-nos, Senhor. Reconhecemos que temos falhado nessas áreas e queremos te agradecer pela oportunidade para que essa próxima semana nós possamos fazer ainda melhor, nos levantarmos da zona de conforto e reconhecer que é um relacionamento tão maravilhoso, tão maravilhoso. Você pode orar um pouquinho em línguas?